Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o professor e vereador Sá Marques. A gente vai bater um papo sobre um projeto que tramita na Câmara Municipal de São Luís, a chamada Escola Sem Partido. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar diante dos nossos telespectadores, agradecer o convite de muito carinho, principalmente diante de um assunto tão polêmico que a população precisa realmente ser esclarecida. E que me perdoe a falta de humildade, eu sou da área de história, eu sou professor até hoje. Eu prometi, mesmo me elegendo 32 anos, 32 anos praticamente em sala de aula. E eu acho que não preciso de muitos comentários para saber que eu tenho uma relativa experiência em sala de aula e sei realmente o que diz respeito ao trato das ciências humanas. É um equívoco sem partido, professor? É um equívoco. E é uma nuvem de fumaça, na verdade, para esconder que é de partido. Se a população procurar analisar com carinho, dentro das filigranas, ela é escola com partido. Mas ela é escola do partido da extrema-direita, dos partidos que são remanescentes da base do que foi a velha ditadura militar, que foi um período tenebroso, foi um período extremamente obscuro, um período em que, inclusive, muitos jornalistas, muitos professores, muitos políticos sucumbiram pela simples busca da liberdade de expressão, pela simples busca da liberdade, pela democracia, que é um direito fundamental previsto, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e diga-se de passagem, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal e sou presidente da Comissão de Segurança Pública, porque eu também sou da Secretaria de Segurança Pública em via de aposentadoria, e também sou membro da Comissão de Educação. Portanto, eu acho que eu tenho uma relativa base e posso afirmar historicamente, presencialmente falando, que o Escola Sem Partido é escola com partido. É a escola de pessoas que são remanescentes da Arena, do PS, do PDS, do MDB, que era chamada oposição consentida na ditadura militar, que virou do MDB, que virou PMDB, que agora é MDB de novo. Esses partidos que defendem a Escola Sem Partido, o famigerado Escola Sem Partido, na verdade, esse projeto é um projeto de extrema-direita. Ele é um projeto com partido, mas de partido que tem uma visão sectária, que é contra absolutamente o debate, a crítica. Inclusive, só não querendo interromper meu amigo jornalista Evaldo, é que os arquitetos do projeto, bem claro lá no texto, eles buscam expurgar da educação brasileira o maior nome da história da educação brasileira no mundo, que é o Paulo Freire. Lá no projeto mesmo em Brasília, lá no arquitetar do projeto, é a busca do expurgar Paulo Freire, o maior nome no planeta Terra da educação brasileira, o homem que pregou, meu querido jornalista, a educação universalizada, a educação para ricos, a educação para os pobres e, acima de tudo, o desenvolvimento da educação, do ensino e da educação de maneira crítica. Nós não somos apenas então, professor, assim, o debate central disso está, na verdade, numa intenção de uma escola sem reflexão. Sem reflexão. Sem reflexão. Sem o despertar do crítico. Olha a loucura. Teve já parlamentar que me disse: tu tem que ensinar aquilo que vai cair na prova. Tu não tem que ensinar socialismo. Tu não tem que ensinar comunismo. Tu não tem que ensinar anarquismo. Tu não tem que ensinar capitalismo. Eu gostaria que algum parlamentar fosse comigo para uma sala de aula, para que eu ministrasse uma sala de aula sem que pudesse falar de política, inclusive partidária. Nós somos seres políticos. Isso já foi reconhecido lá entre os gregos. E o pior, eles não têm base, eles não são de sala de aula, eles não conhecem. Como é que se dá uma aula, Itavaldo, de história, de sociologia, de filosofia, de ciência política, de antropologia, de geopolítica, sem falar de política? Eu gostaria de aprender essa mágica. Se algum religioso conhece essa mágica, se algum parlamentar conhece essa mágica, eu gostaria de aprender para que humildemente eu começasse a pensar em abraçar essa ideia. Uma das críticas que são feitas, né, que é feita e que está nesses projetos todos que, né,
nascem, afloram pelo país afora, é de que há proselitismo político, né, e de que há doutrinação ideológica. Dá para exemplificar que assombração são essas aí em sala de aula? Me perdoe mais uma vez a falta de humildade. Não, fique tranquilo. Para quem nos chama de doutrinadores, leu no dicionário o que é doutrinar. Doutrinar é ensinar. Se doutrinar é ensinar, ok, eu sou doutrinador. No debate na Câmara, um grupo de jovens começou a gritar contra mim. Doutrinador, 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 doutrinador. Eu olhei para trás e fiquei assim, achei hilário. Os meninos, meus filhos, aprendam que doutrinar é ensinar. Agora um detalhe, eu gostaria, se vocês fizessem uma pesquisa de opinião pública e desse a maioria que São Marcos um dia disse para alguém ou qualquer outro colega professor, um professor que pregasse que alguém deveria votar em Lula, deveria votar em Dilma, deveria votar em Bolsonaro, no PT, no PSDB, PMDB, a gente não diz em quem se deve votar, mas a gente tem que falar o que cada um fez. A política faz parte da história. Quem coloca comida, quem coloca o ovo frito, quem coloca o salário da gente é política. Não adianta, não tem para onde correr. O que eles estão tentando fazer com vocês, jovens, é exatamente torná-los alienados, sem nós podermos desenvolver em vocês sensos críticos. E dizia já Charles Chaplin, vós não sois máquinas, homens é que sois, na grande obra, Tempos Modernos. Então, por favor, deixa a gente ensinar vocês a ter desenvolvimento crítico. Tem forma, assim, pela crítica que se faz, né, em relação ao que eles fazem, quem propõe a Escola Sem Partido, o projeto de lei, parece que eles têm uma formulazinha, né, identificar o que é doutrinação, o que é uma exposição didática. Tem fórmula para tu separar isso? Olha, isso aqui é uma exposição didática, isso aqui é doutrinação. Não existe, porque o debate tem que rolar solto. Um detalhe, se o professor ultrapassa os limites da razoabilidade, ele responde administrativamente e criminalmente pelos seus atos. Você agora aqui é um jornalista. Se você me ofender aqui... Eu tenho responsabilidades diversas aqui, exatamente. Administrativa na empresa, difusora, e criminal. Você pode responder no 137, você pode responder no 138, aliás, no 139, no 140, Código Penal, a calúnia, injúria e difamação. Eu entro com uma criminal, eu entro com a civil. Você responde civilmente, criminalmente, até administrativamente junto à empresa. Todo profissional tem seus limites, cabe a identificação. Mas querer impor história sem partido com cerceamento de liberdade, preste atenção, jornalista, amanhã a vítima será você. E o que é pior, tem gente da mídia que defende esse tipo de coisa. Não sei porquê. Talvez porque trabalhe com alguém que tenha o mesmo pensamento e queira salvaguardar o pão de cada dia. Mas eu garanto, vocês serão as próximas vítimas. Isso lembra o macartismo, a lei de caça às bruxas em plena Guerra Fria. Boa noite, boa sorte. É um bom filme a ser assistido, jornalista. Sabe o que era? Cerceamento de liberdade. Perseguiram quem? Jornalista, professores, artistas, intelectuais, todos aqueles que tinham ideias divergentes daquilo que era imposto pelo capitalismo norte-americano em plena Guerra Fria. Só deu para todo mundo, isso é loucura. Não tem hoje no Legislativo, São Marcos, um debate, algo mais importante para se debater, para se discutir na educação, que essa assombração chamar a Escola Sem Partido. Tem muita coisa na cidade. Exemplo. Tem 2 ou 3 vereadores, com todo respeito aos meus irmãos do parlamento, eu não vejo praticamente parlamentares nesse país defendendo melhoria de condições salariais e de trabalho para professores, para jornalistas, para ninguém. Ninguém briga, na verdade, por melhorar a situação financeira do Etevaldo, de vocês que estão aqui no apoio técnico, ninguém. O que nós precisamos não é de amordaça, o que nós precisamos é de dignidade, a gente prepara todo mundo. Os juízes da Alemanha procuraram a primeira-ministra Angela Merkel tentando ganhar igual ao professor. E a resposta dela foi: eu igualo os salários de vocês se vocês provarem que vocês preparados, são mais importantes do que os professores que os preparam.
Como é que o Brasil pode se arvorar e ser uma grande nação, pagando professor de maneira humilhante, sem dar-lhes condições de trabalho dignas? Ser professor hoje ninguém quer ser, porque é a indignidade salarial e de condições de trabalho. Quer dizer, em vez de melhorar, querem nos amordaçar. Se isso passar no Brasil, eu abandono a sala de aula. Aluno não vai me filmar sem eu autorizar. Aluno não vai me gravar sem autorizar. A Constituição me resguarda. Ainda tem um detalhe. O artigo 210 da Constituição diz que é de livre ensinar e livre aprender. E a Lei 99.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases, está no mesmo diapasão do livre aprender e do livre ensinar. Eu não sou louco em induzir, em impulsionar aluno a votar quem quer que seja. Não tem como dar uma aula de história, filosofia, sociologia, não tem como dar uma aula de geopolítica, não tem como dar aula da área de humanas sem falar de política. Eu não sei onde esse povo arranjou essa ideia. Vereador, o debate da Câmara está colorado. Esse debate colorado mostrava uma porta sem saída e surgiu a proposição de uma audiência pública para tratar do tema. A audiência está chegando atrasada para discutir esse tema ou o senhor acha que é um momento que... digamos, é um momento ideal para esse momento, para essa discussão? Eu ainda acredito que o Brasil ainda tenha resquício de democracia. Ainda. Porque o Escola Sem Partido e o Infância Sem Pornografia e outras situações mais que têm sido postas na mídia todos os dias pelo governo que se avizinha, que confesso que tem me deixado bastante apreensivo algumas colocações de algumas figuras, eu ainda acredito que o Brasil ainda tem resquício de democracia, e um tema desse tão polêmico, tão importante, de querer cercear a liberdade de expressão, de cátedra de nós professores, ele jamais poderia entrar para o debate sem que a sociedade fosse chamada, principalmente os maiores interessados, que são os alunos e os professores. O aluno tem que decidir se ele quer uma educação crítica ou ele quer uma educação apenas conteudista, maquinicista, ou se ele quer realmente o espírito de cidadania, sem que ele seja induzido à política partidária, mas ele tem que aprender, ou se ele quer aprender a política partidária, simplesmente ser induzido à política partidária. Agora, um detalhe, o professor também tem que ser chamado, o educador também tem que ser chamado, porque nós é que estamos lá, e a gente não precisa de amordaça, nem de tapa-olhos, nem de tapa-ouvidos. O que nós, professores, precisamos é de dignidade. O senhor faz referência agora, e pouco se comenta isso na imprensa e na Câmara Municipal, que junto a esse junto a esse projeto da Escola Sem Partido, tramita ali uma proposição do vereador Ricardo Diniz sobre escola sem pornografia. Isso é um outro assombro que está hoje na Câmara Municipal. Infância Sem Pornografia. Infância Sem Pornografia. Do meu amigo, um grande parlamentar, um homem digno, um homem realmente também que saiu de sala de aula, era professor universitário, que eu tenho muito carinho e muito respeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao colega apresentador. O senhor tem filha? Tenho, 2. Idade? Uma adolescente e uma criança. Uma criança de quantos anos? 4. E adolescente? 17. 17. O senhor concorda que mais ou menos com 10 anos o senhor vai ficar constrangido em falar de sexualidade para a criança? Temos. Bastante. Casa, claro. Bastante. Claro. Educação sexual faz parte da educação da... Exato. O professor de biologia, ele é treinado, ele estuda técnicas específicas na universidade, aprendendo linguagens específicas de acordo com a faixa etária. O Infância Sem Pornografia, na prática, é acabar com isso. Eu tenho uma filha de 24 anos, advogada, mas eu não tive coragem, com certeza eu teria constrangimento de ensinar para minha filha, porque eu não tinha a capacidade eu não tinha a linguagem, eu não tinha a capacidade, porque eu não estudei na universidade aquela linguagem específica, para ensinar a minha filha sobre educação sexual, sobre órgãos reprodutores, para evitar uma gravidez indesejada e até
pegar doenças sexualmente transmissíveis, DST. DSTs estão aí. STs. E um detalhe, quando o professor conquista a confiança do aluno, que seja criança, que seja adolescente, é de lá que se descobre a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e a maioria acontece dentro de casa. Quem vos fala é o policial. A maioria esmagadora dos casos de violência sexual contra criança e adolescente, pais, irmãos, tios, padrinhos, é o âmbito familiar. E quando o aluno conquista, quando o professor conquista a confiança do aluno, ele fala tudo. Agora, professor... Perdão, o professor pega bastante o caderno e o livro do aluno. E quando ele se apaixona, ele gosta de colocar aquelas velhas poesias nas páginas. O amor multiplicado pelos seus carinhos, dividido pelo seu beijo, é igual, entendeu? E o professor olha aquilo. É como, por exemplo, quando eu olhava, me perdoe. Não, fique tranquilo, fique à vontade. Você vê o que é professor. Eu sempre dei aula para multidões. Quando eu percebia, meu amigo Antônio Santos, que o aluno baixava muito o rendimento, sabe o que eu fazia? Eu gosto muito de andar em sala de aula. Eu ainda sou professor. Aula para mais de 200 pessoas ao mesmo tempo. Eu andava pela sala de aula e o aluno... Aí eu chegava, batia no ombro dele, diga, meu garoto, você é gente boa. Esticava a mão. Tudo bem contigo? Tudo beleza contigo? Ó, você é gente boa. Quando eu dava um beijo, eu sentia o cheiro adocicado. Depois eu olhava a mão e tinha lá o dedo amarelado. Dificilmente encerrava o uso da maconha. Eu não ia chegar para o menino com baixo rendimento nas notas, chamar para o canto e falar, tu estás usando maconha. Não, porque isso podia dar uma bronca, eu responder o processo. Eu chamava a direção da instituição e dizia, olha, eu acho que esse garoto está usando droga. Então chame a família e tem uma técnica para descobrir. Qual? Pegar o bolso da calça do colégio, o bolso da calça que ele chegar à noite, o bolso do calção que ele for para a rua brincar, virar completamente, porque a última semente sempre fica no fundinho do bolso. Quem fazia isso? O professor. Professor Marques, trazer uma... A gente tem 3 questões agora no resenha, que tem a ver com sua atividade, professor de História, e que tem dentro dessa perspectiva de escola sem partido. Vamos lá. Todo mundo estuda isso, né? Muito tempo, né? É dizer que o Brasil foi descoberto, foi ocupado ou foi invadido pelos portugueses? Foi uma escola sem partido ou foi... Foi uma escola sem partido seria o quê? O Brasil foi achado e conquistado porque houve violência. Ele foi achado, tinha gente, e conquistado porque houve violência. Descoberto não, porque já tinha habitantes. Certo? Mas nós conquistamos as duras penas esses resquícios de democracia que nós temos. Mas para escola sem partido, dizer que, né, foi achado é doutrinar. Entendeu? É complicado. É doutrinar. Né? Hoje em dia eu falar que houve um golpe em 64 significa dizer que eu estou doutrinando, porque tem ministro do STF, que já não disse que não houve golpe. O que houve foi movimento. E o próprio presidente eleito diz que não, que foi uma revolução. Detalhe, o Brasil nunca teve revolução. O Brasil nunca, presidente eleito, por favor, nunca houve revolução no Brasil. Foi como eu vi o filho do nosso presidente aí eleito, Sua Excelência, o deputado federal Jair Bolsonaro, Sua Excelência, o filho que é deputado, ele fez um comentário semana passada que o Brasil jamais voltará a ser um país socialista. O Brasil nunca foi socialista. Não sei, eu acho que eu estava jogando bilharina atrás do colégio nessa aula. Porque esse ano se comemora 130 anos da abolição da escravatura. Né? Felicidade. Na aula de História... Que não foi nem consolidada. Na aula de História, o professor
diria o que sobre a sua escravatura no Brasil? Foi uma conquista dos negros? Foi uma mudança do capitalismo? Ou foi uma concessão da generosa princesa Isabel? A escola sem partido seria qual a opção? Menos generosidade. Acima de tudo, a conquista dos negros, a luta dos negros, a resistência dos negros em primeiro lugar. Segundo, a mudança do capitalismo, porque quem mais forçou pela abolição da escravatura na América foi a Inglaterra. Por quê? Porque o negro não recebia salário, ela queria mercado consumidor para os seus produtos. Mas, infelizmente, o Escola Sem Partido, eu acho que vai acabar colocando generosidade da princesa Isabel. Diga-se de passagem, que é uma coisa que o brasileiro pouco sabe, viu? Que é a verdade, quem assinou oficialmente o decreto acabando oficialmente com a escravidão no Brasil e para sempre foi José de Ribamar de Araújo Costa, Zé Sarney. Porque a Lei Áurea era uma lei temporária, ela tinha validade de apenas 100 anos, ela era uma lei experimental que venceu no dia 13 de maio de 1988. Quando a gente fala isso, as pessoas acham engraçado, não é brincadeira, tem um decreto assinado pelo ex-presidente Sarney, que não se fala em livro, mas é verdade. E o professor falou há pouco na biologia, e aí a última questão que a gente vai tratar é sobre a questão da biologia, em homenagem aos seus colegas, né? Sei. Da biologia. Então, na Escola Sem Partido, o professor que fala de darwinismo, ele corre o risco de estar pregando sobre o ateísmo. De ser execrado. É isso que a Escola Sem Partido apregoa? O risco. Inclusive, a própria ministra que vai assumir direitos humanos, ela é protestante e isso pode complicar, pode ir por esse diapasão, por essa seara, pode nortear, descambar para esse tipo de situação. Negar o darwinismo, negar a evolução vai ser uma perseguição sem precedente da ciência. Então, deixemos de usar os nossos óculos, as nossas roupas, deixemos que a vida sucumba para nós não usarmos medicamento, porque praticamente 99,99% das coisas que a gente trabalha no dia a dia foi a ciência que fez. Se eles querem cercear a ciência, a liberdade de expressão, que façam assim, mas não se arrepender. A gente está chegando no finalzinho do resenha. Qual é o caminho do debate, desse debate na Câmara, sobre Escola Sem Partido e sobre a infância, Escola Sem Pornografia? Olha, tem que ser chamado para audiência pública o presidente Astro de Ogum, de maneira salutar, e que teve meu apoio e de vários vereadores. Ele não colocou em pauta a Escola Sem Partido, certo? Eu pedi vista do Infância Sem Pornografia, pedi vista do projeto de lei. O presidente Astro de Ogum propôs uma audiência pública, certo? Os diversos segmentos devem ser chamados, igrejas, professores, alunos, enfim, temos que debater. Mas um detalhe, cerceamento de liberdade de expressão jamais. E deixar de ensinar, de dar educação sexual para crianças e adolescentes, eu garanto com absoluta certeza. Os maiores prejudicados serão os pais e as próprias crianças e adolescentes que irão aprender nas ruas aquilo que não deixaram cientistas, professores, assim bem orientarem. Eu espero que todo mundo pense com carinho, porque isso sectarismo. Eu que agradeço a nossa população, agradeço a oportunidade, estou à disposição e tenho certeza, nada é mais salutar do que a democracia. O resenha fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, uma boa tarde a todos.